Voltamos com Larga Brasa. Eu vou entrevistar a doutora Vitória Vitti Laurentes. Como é que vai ficar esta questão do auxílio emergencial? Terminou? Eu acho que são 2 últimas parcelas e mais aqueles que têm atrasados para receber da Caixa. Bom dia, doutora Vitória Vitti Laurentes. De Laurentes. Bom dia, Morandini. É um prazer estar aqui no programa com você hoje. Vitória, desculpe chamá-la assim, nós tivemos aí quase um ano de auxílio e tudo mais, no total quase 12 meses. E agora, ao que consta, os cofres da União não vão poder atender a todos como atenderam até agora. Nós vamos ter continuidade desse auxílio emergencial? Parece que alguma coisa está sendo tentada para melhorar o Bolsa Família. Tem outra coisa também, tentando antecipar o 13º salário, dividindo em 2 meses próximos agora, para que os aposentados possam ter também um salário. Como é que está essa situação, doutora Vitória? Pois é, Morandini, a situação do auxílio emergencial ela é um grande dilema que se impõe no Brasil, né? Se nós pensarmos aí em 2020, foi um ano bastante difícil, foram 9 parcelas de benefício pagas, 5 parcelas de R$600 e 4 parcelas de 300, sendo que, como você comentou, agora estão sendo pagas as últimas parcelas atrasadas de algumas pessoas. E a grande discussão que tem se instaurado no Ministério da Cidadania é sobre a continuidade ou não desse programa. Por quê? O nosso presidente ele tem uma posição bastante cética em relação à prorrogação do auxílio emergencial esse ano, né? Ano passado, para a gente ter ideia, foram cerca de 300 bilhões de reais gastos, e o IBGE estima que pelo menos 70 milhões de brasileiros chegaram a receber uma parcela desse benefício. No entanto, com a queda da arrecadação de recursos pelos estados, pelos municípios e pela própria União, tem havido os debates, por exemplo, na Câmara dos Deputados, e hoje nós temos aí 5 projetos correndo, né, com deputados federais, tratando sobre a possibilidade de prorrogar o auxílio emergencial, pelo menos durante esse primeiro trimestre. E essa é uma preocupação bastante plausível, né, Morandini? Se nós formos parar para pensar, o auxílio emergencial, muito embora ele tenha sido estabelecido no momento em que havia uma crise se instaurando, né, uma crise que provocou aí efeitos econômicos bastante significativos, o dinheiro do auxílio emergencial ele tem sido usado pela população para necessidades básicas, né? Então, não é um incremento de um programa social que está reduzindo a pobreza ou melhorando a desigualdade social. Pelo contrário, como o próprio nome sugere, é um benefício que vem para uma situação emergencial, mas que o nosso presidente, quando instado a se manifestar sobre a possível continuidade, deixou muito claro que isso não está dentro do seu radar. Ele fez essa sugestão que você havia mencionado de trabalhar com o aumento do valor do Bolsa Família, só que nós sabemos que a abrangência do Bolsa Família ela é muito menor do que ano passado com o próprio auxílio emergencial, então quer dizer, poucas pessoas frente à necessidade seriam beneficiadas, e ao mesmo tempo existe uma questão relacionada ao próprio desemprego, né? Então, as estatísticas do IBGE estimam que com o fim do auxílio emergencial nós temos um risco de aumentar a taxa de desemprego em mais de 16%, né? Então, esse é um dado bastante significativo para qualquer decisão que venha a ser tomada pelo governo federal. E nós precisamos ter também uma previsão de problemas decorrentes da falta de moeda circulante para esse pessoal. Porque é aquela história, eles estão impedidos de trabalhar. Ao contingenciamento residencial ou doméstico, e o pessoal não pode sair. Como é que vai fazer para comer? Entende? Então, essa situação é difícil. Teria que haver alguma forma de suprir a necessidade dos mais humildes, esses que estão realmente
in extremis, vamos assim dizer, para poder receber. Porque se ele não tem trabalho, não tem dinheiro, não tem nada, alguma coisa precisa ser feita, né? Cesta básica, alguma coisa. Pois é, esse contingenciamento que você mencionou, que tem um impacto bastante significativo no desemprego, é o que a gente chama de taxa de desemprego oculto. Por quê? As pessoas que perderam o emprego e foram beneficiadas pelo auxílio emergencial e que agora terão esse benefício cortado, por conta das medidas de isolamento social que estão ficando mais restritas por conta da ameaça da segunda onda do Covid, são pessoas que não estão conseguindo se reinserir no mercado de trabalho. Então, existe um efeito a longo prazo disso que precisa ser ponderado, por quê? Em um primeiro momento, e isso por volta do último trimestre do ano passado, o governo federal chegou a cogitar o chamado Programa Renda Cidadã, né? Então, o Ministério da Cidadania se manifestou falando que esse seria um benefício social, que inclusive eles chegaram a cogitar para financiar esse programa, utilizar o dinheiro de precatórios, e aí quando você fala de precatórios, é realmente colocar a mão dentro do enxame, porque imagina, você está tirando de pessoas que também precisam, porque afinal o precatório ele é um regime que beneficia a União, ele não beneficia quem está aguardando para receber aquele pagamento. E aí, como você justifica isso, né, do ponto de vista da lógica do sistema de repente, suspender o pagamento de precatórios para poder financiar um programa de distribuição de renda social? É óbvio que vai haver uma movimentação muito grande de uma série de órgãos, né? Então, assim que foi divulgada essa notícia, essa decisão enfim, que estava se cogitando dentro do Ministério, discutir a possibilidade desse novo programa, o Renda Cidadã, logo em seguida, uma série de associações, a própria OAB se manifestou, órgãos públicos, enfim, grandes advogados, grandes bancas chegaram também a se manifestar, porque praticamente tentar tapar o sol com a peneira, né? Essa discussão de trazer, por exemplo, uma divisão do 13º salário, o nosso presidente também já se manifestou que isso, na declaração dele, seria tirar dos pobres para oferecer aos paupérrimos, né? Então, isso, para nós, né, e isso eu falo da minha perspectiva, inclusive como cidadã, quando o nosso presidente vem trazendo esse discurso bastante negacionista, né, um discurso sem coerência em relação ao que o governo pretende fazer para esses próximos meses, porque afinal, inicia-se o ano, as famílias precisam se organizar, as creches não reabrem, então as famílias não têm condições de lidar com essa organização familiar da mesma forma. Isso tem um impacto político e social muito significativo até sobre qual tipo de geração que nós vamos criar depois dessa experiência com a pandemia, né? Qual tipo de esperança que o brasileiro vai desenvolver na forma com a qual o governo tem lidado com esses problemas? Isso para não dizer ainda sobre a vacina, né? Sobre o plano de vacinação. Mas tem uma polêmica muito grande que colocar a mão na cumbuca é difícil, né? Mas é o seguinte, Vitória, o que eu quero dizer importante é isso. E nós não poderíamos ter dado simplesmente, porque fomos pegos de surpresa, da benesse sem ter uma contrapartida. O que nós deveríamos ter, talvez, fosse forjar o pessoal para poder estar pronto com as suas próprias mãos, ter uma renda, como você falou, para poder não depender do governo, porque o governo é limitado na sua verba. É limitado na sua verba, não é? Então a gente precisa ter realmente um outro caminho. Mas eu quero saber assim, quais são as perspectivas? Você acha que nós teremos, nem que for uma redução, uma reduzida renda emergencial? Olha, ponderando o cenário que tem se instaurado, eu acredito que existe uma grande chance mesmo de que esse benefício seja retomado. Talvez não da mesma forma que se deu em 2020, né? Então, 2020 nós tínhamos aí R$ 600, depois a parcela foi para 300, mães solteiras, pais solteiros, mães de família, chefes de família poderiam receber o dobro.
As propostas que têm sido feitas no que concerne a um novo restabelecimento desse benefício para 2021 seria tentar diminuir o valor das parcelas e aumentar a duração. Porque, como você mencionou, do ponto de vista da administração pública, o dinheiro precisa sair de algum lugar. É o princípio da reserva do possível. Problemas, o Estado sempre vai ter, seja em momento de pandemia, seja fora da pandemia. Existem aí uma série de problemas reiterados de cunho social, de cunho econômico, que o Brasil precisa lidar e que já não ia tão bem antes da pandemia e com a pandemia se agravou. Então, nós vimos aí uma inflação galopante dos preços de alimentos e isso tem afetado significativamente a população. E, inclusive, porque a ausência para esse próximo ano de 2021, né, de um restabelecimento desse benefício, vai ter um impacto muito significativo em estados e municípios. Porque imagine que o dinheiro que é injetado em benefício de distribuição social, como é o auxílio emergencial, de alguma forma ele faz a economia de estados e municípios rodar. Não é um dinheiro que volta diretamente, mas quando você injeta isso na economia, você movimenta a economia. E é uma forma de superação da crise, é uma forma de superação da recessão. Quando o panorama em relação a isso é mais pessimista do que otimista, eu acho que existe um movimento de mercado que força essa pressão, que força esse lobby dentro do governo para que, de fato, tome-se uma decisão. Porque até o momento, e aí respondendo, né, a pergunta sobre a minha perspectiva, até o momento que eu tenho sentido existem uma série de propostas, então existe a proposta do 13º, existe a proposta do Renda Cidadã, mas que o presidente também já desqualificou. Existe a ideia de retomar, sim, o auxílio emergencial, e aí é uma proposta que está correndo, são 5 propostas, na verdade, 5 propostas que estão correndo ali na Câmara dos Deputados. E existem outras, enfim, outras cogitações têm sido feitas que vão desde, por exemplo, uma reforma tributária, né, que aí é algo muito difícil, é algo de uma maior proporção que não resolveria esse problema de forma imediata, até medidas maiores de repente, pensar em um outro tipo de benefício, pensar em outra forma de auxílio, porque essa é a realidade que o Brasil vai precisar lidar, né? Um incremento da taxa de desempregados e o pior, uma taxa de desemprego oculto em que as pessoas não conseguem se reinserir no mercado de trabalho e ficam à margem da linha da pobreza, né? Então, o que é importante ressaltar para as pessoas que realmente, de repente, pensam que, olha, esse benefício, auxílio emergencial, é um benefício que veio para somar, é um benefício que veio somente para ajudar a população, é que, muito pelo contrário, esse benefício, ele está vindo ajudar uma camada da população, mas ele não está resolvendo problemas relacionados à pobreza e à desigualdade, porque quando ele é recebido pelos beneficiários, na maioria das vezes, é para sobrevivência, é para sustento. Então, com certeza é algo que está no radar do governo, porém, não existe ainda uma decisão sobre como serão esses próximos meses. Inclusive, existe um movimento muito forte dos sindicatos, né? É óbvio que dentro desse dilema, né, o governo tem o dilema de buscar de onde arrecadar para conseguir financiar esse tipo de programa. Do outro lado, das pessoas que de fato estão ali pelos trabalhadores, pelos desempregados, os sindicatos têm feito uma pressão bastante considerável sobre os ministérios para que tomem uma decisão sobre o que será feito em relação a esse ano, né? Sobre uma política de planejamento. Doutora, muito obrigado. Precisamos só também tirar a série de bandalheiras que aconteceram por esse Brasil afora, né? Aproveitando-se desse auxílio emergencial, muita gente se aproveitou por uma série de coisas irregulares. Então precisa pegar, inclusive, mandar devolver. Estamos pegando e devolvendo. Já teve gente, inclusive, funcionário público, que foi demitido a bem do serviço público porque foi receber esse auxílio. Erradamente, né? Doutora Vitória, muito obrigado. Quando tiver alguma novidade, nos avise. Será um prazer ouvi-la. Muito obrigada, Morandini. O prazer é todo meu e havendo qualquer novidade em relação ao posicionamento, inclusive do próprio governo federal sobre o tema, com certeza a gente volta a debater. Obrigada e um ótimo final de semana.
igualmente a você.